Boa noite, desbloqueados. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um Papo com Propósito. O Instagram vai começar a avisar aqui que estamos ao vivo. Quem for entrando já vai colocando aviãozinho aí, vai avisando a todo mundo. E hoje nós temos um convidado super especial, mais um convidado especial. Vai ter muita gente boa por aqui ainda. Hoje vamos ter o Eduardo Ferreira contando um pouco da sua jornada e como o autoconhecimento fez diferença na sua vida, como mudou sua vida. Ele já entrou. Entra. Olá, Marcelo. Bora! Tudo bem? Boa Bom noite, dia, Edu. desbloqueados, né? Boa noite, boa noite. Boa noite. Como é que vocês estão? Boa noite. Já tá entrando o pessoal aí. Quem for entrando, já vai mandando aviãozinho, já aperta o coração para o Instagram entregar essa live para mais pessoas. Boa noite, todo mundo. Então, como eu estava falando, nós vamos falar um pouco, conversar um pouco hoje sobre a jornada do Eduardo, que é bem longa, né? Apesar dele ser novo, mas tem muita história. Mas como o autoconhecimento fez diferença na sua vida. Né? Eu tô aqui com o planner que o Eduardo tem, que fala a história dele, e só que tem muita coisa, a gente não tem tempo, né, para falar tanta coisa. Eu gosto sempre que as lives sejam um pouco mais curtas, assim, em torno de 30 minutos, 40 minutos. E eu queria que você se apresentasse, Edu, e depois a gente começa a falar aqui daquele ponto que você fala que teve que dar um basta na situação que você estava, de toda a sua história. Então, comece Maravilha, se tudo bem, apresentando. pessoal? Então, é, na verdade, teve alguns pontos assim que eu dei um. E- Meu primeiro despertar assim foi quando eu entendi que eu poderia prosperar de uma maneira diferente do que foi ensinado, né, pela minha família. Então, eu entendi, meu pai me ensinou que se eu quisesse ser bem-sucedido, eu precisava passar no concurso. Então eu fui muito concurseiro. Então eu estudei muito assim para concurso e passei em vários concursos. E, e meu primeiro despertar mesmo foi esse, que eu poderia ter uma vida com mais liberdade se eu começasse a buscar outros caminhos além do concurso, né? Então, com 17 anos, eu lembro que eu tinha teoricamente resolvido a minha vida, assim, profissionalmente falando, que eu passei no concurso para academia militar, então me aposentaria no mínimo como coronel ali. Então eu me senti muito aliviado, assim, né? Então entrei na carreira. E então eu vivi uma jornada empreendedora de muita dedicação, assim, mas uma dedicação também muito dura. A minha infância foi muito dura. A minha jornada, fiquei muitos anos como atleta, foi muito dura. Então, fui anos atleta de luta e fui para o Exército, era atleta de luta do Exército e 5 anos em regime militar, né? Então, eu fui ficando bem cascudo, assim, né? Então, aquele cara bem rígido, rígido comigo mesmo. E quando eu decidi largar o Exército para empreender, a primeira vez eu fali. E como eu já não tinha pai, não tinha mãe, né? Minha família é uma família humilde, eu tive que me virar, assim. Eu falei feio, tipo, passei fome, eu trabalhei de serviços gerais, eu fiquei super isolado, eu estava em outro estado. Então foi algo que doeu muito para mim, né? Doeu muito no meu ego também, né? E o ego era bem grande. Então aquilo foi, acho que mais machucou foi essa questão do ego. E quando eu retornei a empreender, eu tinha que fazer dar certo, porque eu voltei para o exército, né? Eu pude trancar a matrícula, voltar. Então toda a minha jornada depois disso foi ainda mais pesada, porque eu tinha medo de falir. Então eu não. A cobrança, né?
A sua É, cobrança interna, a porque sua eu pensava assim, cobrança. não, tem que dar muito certo. E eu ficava naquela assim, e isso ao longo dos anos, então, pô, foi uma rotina bem, uma vida bem puxada. Eu não, nem parava para comer. Então, na hora que eu estava comendo, eu tava com papel, uma caneta anotando as coisas que eu ia fazer. Então, eu não conseguia dormir direito. Só que isso foi por anos, anos. E aí chegou um momento da minha vida que, por acaso, estava morando aqui em João Pessoa, que eu me percebi com minha saúde totalmente debilitada, assim, quando eu falo saúde, saúde mesmo, né? O meu estômago estava destruído, então eu tinha até vomitado sangue e estava à beira de ter uma úlcera, então, assim, eu entendi ali que a minha vida, pelo que os médicos falaram, que eu fui em dois médicos, a minha vida ia ser bem curta, assim, que não tinha tanta coisa, não tinha o que fazer, né? E aí, em relação a, a esse contexto, né? Então foi uma coisa que me chocou bastante. E era um momento também que a minha vida tinha ido para um caminho, é como se eu tivesse chegado num sucesso que era um fracasso. Então, assim, eu nadei, fui longe em alguns aspectos. Quando eu me vi, eu estava preso em tudo aquilo. Então, eu estava preso na imagem que eu queria passar, eu estava preso nas pessoas que estavam envolvidas comigo, nos negócios. Então, tanto que para eu poder me desvencilhar, foram 2 anos para me desvencilhar, né, mesmo de tudo assim, de 2 anos bem intensos também para eu me limpar e poder recomeçar, né? Então, eu recomecei mesmo, acho que foi aproximadamente, demorou quase 2 anos para eu poder recomeçar do zero, assim, porque quando a gente vai para o caminho errado, então eu senti muito de, assim, cara, qual é realmente o caminho que eu quero ir? Porque nada mais frustrante do que você caminhar para o lugar errado, pô. Você chegar lá e aí, cheguei. E agora? Agora volta e E acha outro agora? lugar. É, porque você fala aqui no plano, né, que fala que você queria buscar o que realmente era uma vida de sucesso, né? Você estava bem, profissionalmente, financeiramente, mas não tinha paz, né? Pelo que está escrito aqui, né? Então, o que para você realmente é esse sucesso e, como você falou, queria redefinir isso, a sua vida, queria dar um basta naquilo tudo. Então, como é que o autoconhecimento foi importante Sim. nessa mudança aí? É que assim, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai percebendo o que vai fazendo sentido e o que não faz, né? Acho que errar faz parte do caminho. Só que a gente pode, à medida que o tempo vai passando, ir se protegendo desses erros, né? De conseguir pensar mais claramente. Então, repete de novo a pergunta só para ficar mais claro. Assim, você fala aqui que você queria redefinir o que Uhum, realmente era uma vida de sucesso, né? Tinha naquele momento, você tinha uhum. sucesso financeiro, tinha como profissional, você sempre foi um excelente profissional, mas em vários aspectos você não estava bem. Então você decidiu que queria redefinir o que era sucesso para você. Então agora, o que Tá, você considera como sucesso e o que o tá. autoconhecimento, como Pronto. foi importante Então, essa nisso? definição, o que é definido como sucesso, né? Algo muito individual, de acordo com aquilo que a gente sabe, tá? Baseado nas Sim, nossas sim, referências, baseado naquilo que a gente acha certo, a gente define o que é sucesso. E, basicamente, sim, sim. ao chegar em alguns níveis de sucesso, aquilo que quando eu conheci o marketing, né, empreendedorismo, eu entendi que ter sucesso era você, tipo, ser famoso, você fazer grandes feitos, você ganhar muito dinheiro e, e beleza, só que aquilo era uma visão imatura, né, do que é sucesso, né? Então, hoje, para mim, o que é sucesso, depois que eu me abri a entender e perceber que aquilo não é sucesso, eu nem gosto de tanto usar a palavra sucesso, né? Assim, mas eu vejo que assim, você realmente se sentir bem naquilo que você faz, se sentir em paz. Hoje, eu não tenho obrigação de ganhar algo, eu não vejo assim que eu preciso fazer algo,
Porque quando a gente tem uma atitude mais arrogante, a gente fica preso a isso também. Isso traz um peso para nós, né? Então, hoje eu me Sim, sinto em paz, que assim, é a jornada, sabe? Mais preocupado com a caminhada, com o caminho, com como que eu vou conseguir as coisas, do que no quê, né? Então, assim, eu quero mais sim, chegar num patamar financeiro, num resultado, do que o como eu vou chegar lá. Não, cada dia importa, né? O meu filho está com 6 anos. Meu filho não vai ficar com 6 anos para sempre, né? Minha saúde, se eu não cuidar, se eu não treinar agora, eu não vou, né? Não vai, não, eu vou poder depois talvez restaurar um pouco, mas tem coisa que a gente tem que aproveitar o estilo de vida mesmo, né? Então é uma questão de estilo de vida, é uma questão do sim, que é importante para você. Quais são os seus pilares, né? E entender quais são as prioridades, entendeu? Prioridades da sua vida, né? sim. Então, o tipo de pessoa que você quer se relacionar, o tipo de pessoa que você quer lidar. Então, isso também vai exigindo, né, para que a gente consiga esse contexto todo saudável, é necessário bastante dedicação também, principalmente quem não vem de um meio saudável, assim, né? Sim. Essa, qual a crença limitante, assim, uma crença limitante que você tinha, que conseguiu ressignificar, que você fez com que sua vida mudasse? Teve a questão do serviço público, né? Que seu pai falava para ti que você tinha que ser servidor É público verdade. para Aham. poder estar garantido, né? Então, isso era uma crença limitante. Além dessa, você vê que tem outra crença limitante que fez com que você tivesse uma virada de chave para você ter uma vida melhor agora, porque você teve muito problema na saúde, né? Você não se alimentava bem, teve problema no estômago, muito estresse. Mas como isso está ligado, você acha que isso está ligado à sua melhora na saúde, à questão de autoestima e Tá de ressignificar perguntando alguma muitas outra coisas ao mesmo crença? tempo. Então, faz a pergunta mais quando fica na metade. Então, assim, a tua saúde, você teve que mudar se preocupar, né, com a sua saúde para poder ter um estilo de vida melhor agora. A sua autoestima, né? Isso estava ligado a alguma crença limitante sua, de não ter a questão de estar preocupado com a sua saúde ou não? Então, eu não me preocupava com a saúde porque eu não conseguia ter a maturidade de entender que eu estava ferrando a minha saúde. Para mim, eu não tinha consciência, não é nenhuma crença limitante, eu não tinha acesso. Era informação que não tinha. Para mim, eu treinava e era jovem e eu podia fazer, né, dentro. Por exemplo, Se eu achava, quisesse. antes de tomar a decisão de ir para a Terra, eu estava lançando um projeto que era uma franquia, e eu comia muito esses produtos, então era produto de uma franquia, que era doces fitness, e tudo com adoçante, eu comia todos os dias, numa quantidade, porque não engordava, estava seco, estava com a estética assim boa, e eu estava achando, para mim aquilo era saudável, para mim estava ótimo, estava fazendo super bem para minha saúde. Então, às vezes, nem se trata de uma crença limitante, se trata de o não acesso à informação, não ter informação, não Sim, ter uma noção, não ter compreensão. Porque muitas vezes a gente está fazendo coisa, a gente não sabe o que a gente está fazendo. A gente está fazendo achando que baseado em informações erradas. Então eu acho que em relação à saúde foi muito vinculado à ignorância mesmo, né? a consciência, Ignorância né? De não total, ter a consciência. É, tem uma frase que fala, não lembro agora, acho que é Jung, que fala que quando você é, não tem, enquanto você não criar consciência, você vai estar vivendo com, com o inconsciente e vai chamar aquilo de destino. É mais ou menos assim a frase. Então você vai levando porque não tem porque assim, consciência, não tem a a informação vida, no certa. final das contas, é o seguinte: não importa se você sabe ou não sabe o que está fazendo, você vai colher os resultados conforme aquilo que você está fazendo, entendeu?
sim, os resultados da vida não se importam se você é uma pessoa boa ou ruim. Se você é uma pessoa maravilhosa, faz o bem, e você comer porcaria achando que está comendo certo, e você está tomando um remédio, por exemplo, a pessoa tomou remédio achando que está super bem, né? Está fazendo algo maravilhoso, né? Ela acha, a crença dela acha que está tudo bem. Então, isso que importa muito as pessoas que você está rodeada, porque imagina só uma pessoa, isso é uma coisa normalizada, tipo, a pessoa vai sair, beber, vai se divertir, vai transar qualquer um, etc. Então, em alguns meios, isso é normal. Se o amigo tá ali usando uma droga, tá, não, é de vez em quando. Não, tá entendendo? Então, o meio que você está inserido cai na normalidade, como se aquilo que é normal naquele meio fosse certo. Ah, se outras pessoas fazer, então tá certo. sim, Então tá certo. Então as pessoas se sentem confortáveis em fazer aquilo que os outros estão fazendo. Ah, não, é todo mundo quem não faz. É tipo, ah, não, final de semana a gente tem que descansar. Não, final de semana a gente tem que tal coisa. Às vezes a pessoa tem um objetivo, uma meta, mas ela está mais focado a essa cultura das pessoas que elas estão ali do que realmente ela quer. E aí que vem o sim, autoconhecimento. O que você quer, você sim, vai ter que se organizar para conseguir de acordo com os contextos que você tem. Então ninguém vai chegar e vai falar assim, Marcela, eu vou cuidar da sua filha aqui, da sua família, eu vou te dar um dinheiro a mais por mês para tu investir nas coisas que você quer. Não, você vai ter que se virar dentro do que você tem, cortar aqui, cortar ali, dormir um pouco menos, enfim. Você vai ter que fazer a gestão da tua vida para você caminhar para onde você quer ir, né? E tentar realmente uhum, se desconectar de onde desse meio e se conectar com o que você realmente quer. E é uma coisa que uhum, muito desafio, assim, né, para a maioria das pessoas. O Charles falou algumas coisas aqui, e aí, Charles, beleza? Na verdade, irmãos, na maior parte do corpo estamos vivendo no hipnotismo. Total. Busca da aceitação, com certeza. aí o cérebro vai, que ele falou, o cérebro sempre vai buscar economia de É, energia. O então, cérebro não vai querer gastar e aí chega um energia. momento, assim, eu acho que uma coisa que eu ganhei muito forte, assim, talvez uma das melhores coisas que eu, tipo, hoje eu me importo, eu sempre vejo se eu não, eu sempre tento tomar cuidado para eu não, para eu realmente, aquilo que eu acredito tem que ser algo muito bem embasado. Por quê? Porque se eu acredito for baseado em uma mentira, quem vai pagar o preço por isso sou eu. Mas hoje eu consigo ter Sim, meios de meio que confirmação, assim, né? De tipo A por B, até porque eu já errei muito. Então, quando eu me sinto seguro em algo, e eu sempre estou aberto à possibilidade de eu estar errado, mas eu realmente, assim, eu não me importo em desagradar ou ser aceito hoje. E é lógico que isso é uma construção, né? Não foi feito da vida para noite, mas você tem que ter um vínculo com as pessoas. Você tem que ter, de alguma maneira, a pessoa tem que te comprar em relação àquilo. Ou seja, você precisa ser aceita para que você, imagina, você é uma profissional, você é uma dentista. Se as pessoas não verem confiança em você, as pessoas elas não vão te comprar, elas não vão buscar. Só que aí existe uma linha muito tênue entre você fazer as coisas, ser se você for quem você é, você viver se for uma verdade, se for uma busca genuína, saudável, benéfica para você, para o mundo, algo não tem como as pessoas não se conectarem com você. E tem gente que não vai se conectar com isso, né? Tem gente que não vai se conectar. sim, Aí não é porque a pessoa não vai se conectar que tu vai querer, não, mas eu quero vender para essa pessoa, eu quero que essa pessoa me aceite. Então, a aceitação que você deve, né, buscar é também a aceitação das pessoas que estão nessa caminhada, que acreditam no que você acredita, né, que compartilham desses valores, né? E a gente olhar muito bem para os nossos valores, né? Quais são os nossos valores? Então, existe uma tendência lógica, né? Coisas que a gente sabe que se eles não tiverem como pilar, a conta não fecha mais na frente, né?
É. Daí aqui também tem Ah, escrito. Vou tá. falar do teu plano um pouquinho, tá? Eu não lembro. Aqui, É, ó, o pode Eduardo ser. tem um curso, né? Deixa eu falar aqui. E no curso dele você ganha esse planner, seja a sua melhor versão, né? É um planner para você se organizar, para ter melhor planejamento da sua rotina, né? Se quiser, fala, Edu, fala aí, fala um Hum. pouquinho do teu transbordo, teus cursos, e aí né, todo você já tinha antes, né? Esse curso eu Os seus fiz. cursos e tal, Tu e leu hoje, recentemente aí fala, essa introdução? É legal. li Então, isso hoje de aí, na manhã. verdade, eu fiz para mim mesmo, né? Então, para mim, porque a Sim. gente vai na caminhada, dá uma. É como se fosse um GPS. Então, aí eu volto e meia, acho que você vê, de vez em quando eu imprimo e reescrevo. Porque à medida que a gente vai tendo mais informação, que as coisas vão mudando, a gente tem que recalcular a rota. Então, muitas vezes a pessoa continua vivendo como se nada tivesse acontecido, como se o mundo não tivesse mudado, como se ela não tivesse mudado, como se ela não tivesse absorvido nova informação. Eu estou sempre buscando aprender mais, assim, me conectar mais com a espiritualidade e conhecer novas pessoas que possam agregar para mim. Então, de tempo em tempo, eu pego isso aí e me faço meu GPS de novo. E aí eu refiro, o que que eu realmente quero agora? O que que é a minha prioridade agora? Né? O que que eu tenho que estar fazendo dentro da minha rotina agora? Então, a rotina que eu montei aí na época não é a que eu estou fazendo agora, entendeu? Mas aí é um GPS para eu me realinhar. Então, as pessoas muitas vezes não conseguem seguir uma rotina ou ter disciplina porque elas não têm clareza do que realmente elas querem e elas não têm clareza de como Hum, fazer esse passo a passo. E aí, dentro do curso, dentro desse planner, sim. é algo que eu fiz para mim, né? Eu fiz tudo isso, foi algo que eu fiz e lutei com muita força aí para fazer para mim, porque eu me machuquei muito, né? Não tendo essa clareza, né? Remei muito, então até a própria decisão tem algumas decisões, né? Então hoje as coisas para mim, acho que você deve perceber isso, né? Que trabalha comigo. Então as minhas coisas são para a vida, sabe? Então quando eu falei com você, quando a gente começou a nossa relação assim profissional, então eu nunca pensei no sentido, nossa, como que vai ser o desenvolvimento dela a curto prazo? Não, eu sempre entendi que é uma relação para, né? Então é uma relação, é um laço. E hoje eu tenho a sexta-feira eu vou ter uma reunião com uma amiga aquela que eu te pedi para fazer o flyer para mim, que ela é uma grande Hum, amiga, ela foi uma parceira de negócio, a gente é amigo há 9 anos. Então a gente essas coisas são longevas. Então assim, não tem uma parada para eu não faço negócio com alguém que eu vá prejudicar, que eu vá não tem uma possibilidade de eu fazer algo que eu vá ganhar e alguém perder, entendeu? Então, assim, se tiver que. Eu não faço sim. nada para me perder também. Eu faço que eu ganhe e as pessoas ganhem. Todo mundo tem que ganhar. Mas se tiver que perder, que seja eu. Então, Hum, tudo que eu faço na minha vida já é focado muito a longo prazo. E às vezes a gente tem que perder prazo para isso. E se tiver que perder a curto prazo, vale a pena para, né, a gente construir algo que seja enraizado. E quando a gente começa a olhar para a vida dessa forma, você pensa, quando eu me acordo de manhã e me alimento, eu não estou pensando no que eu quero comer hoje. Eu estou pensando que eu sei que eu vou estar com 60 anos e vou estar correndo maratona, entendeu? Eu vou estar com 60 anos e eu vou estar, né, saudável. Então, quando eu tomei a decisão, por exemplo, de desenvolver o trabalho na Duterra, que eu tive que esperar 10 meses para começar, então eu abri mão de uma empresa que eu tinha investido, que eu não que eu quis me desconectar daquele. O meu outro perfil é um perfil que eu só falava de investimento. Então, eu estava posicionadíssimo ali. sim. Então, imagina você largar uma empresa onde eu tinha vários contratos abertos, várias parcerias, e eu decidi abrir mão daquilo porque, ou seja, eu abri mão de dinheiro, abri mão de renda. E não só foi isso, muitas outras coisas. Mas por que eu consegui abrir mão disso? Eu consegui abrir mão porque eu sabia que aquilo ia me ser um dinheiro que ia me atrapalhar do meu real propósito, entendeu? Isso vale para relações
também, né? Então, para tudo, né? Então, acho que para tudo, quando a gente começa a ter essa visão de longo prazo, muda muitas coisas, né? Na nossa vida. Então, É o que é Rafael falou, o muita coragem que São você teve. Charles aí, pró- Na sexta-feira, Eduardo vai fazer uma live falando um bate-papo sobre coragem com a vai Andréia Salgueirinho. desde Todo mundo 15, a ligado aí. Andréia, ela tá em Jerusalém, ontem estava na Turquia, e aí quando chegar a nossa live ela vai estar em casa, que vai ser em Dubai, e ela era funcionária pública, o filho dela, ela tem 50 e poucos anos, o filho dela era meu colega da MAN, e assim, um cara incrível também, a gente trabalhou junto por anos, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super leve, muito espiritualizada, e vai trazer assim, um conteúdo muito incrível. E ela saiu do Brasil, né? E hoje viaja o mundo, vai para a África, vai para. Ela tem muita coragem, ela é incrível. Então, Edu, para a gente finalizar, como eu falei, né? Geralmente eu faço uma live em 30 minutos. Quando você não tiver mais aqui nesse plano, qual é o legado? Qual a imagem, a mensagem que você quer deixar? Que as pessoas lembrem de você Essa pergunta. como? Quem era o Eduardo? Então, essa tem o lance do samurai, ele veio de várias formas diferentes para minha vida, sabe? Eu decidi fazer esse cabelo assim e demorou pra caramba para crescer meu cabelo. E também eu participo de um grupo de estudo de espiritualidade que eu participo não, eu fui uma vez só, mas é um grande amigo, eu não consegui ir direto e eles tinham um código de honra do samurai. E eu tinha botado o cara dos olhos, né, no nome aqui. Aí depois a gente colocou, uma pessoa falou assim, pô, vi o samurai dos olhos. Aí eu falei, pô, massa, eu curto. E eu fui para a montanha, que o ritual lá da montanha, de você ficar os 4 dias, né, na busca da visão, lá em cima da montanha, é um ritual que são feitos pelos Lakotas, que são considerados os da samurais indígenas, né, da cultura dos indígenas norte-americanos. Então, assim, o que tem no Código de Honra de Samurai? Depois vocês pesquisam, que é Bushido, o nome do Código de Honra. Tem muito a ver com as coisas que eu acredito, sabe? Assim, de você ser uma pessoa que, cara, se for para eu crescer, que seja com honra. Se não for para crescer, então não vou crescer. Entendeu? Se for para crescer, é pelo caminho certo, né? Se for com lealdade, é edificando pessoas, sendo leal com as pessoas, amando as pessoas, né? Tendo empatia pelas pessoas. Então, acho que é isso, é aquilo que eu acredito e que, graças a Deus, eu sinto que eu sou isso, sabe? Então, o meu legado é eu Uhum. continuar sendo isso e poder ter mais força dentro disso, né? Que é algo que eu venho buscando, né? Porque também dentro desse contexto de autoconhecimento, a gente parece, se sente em alguns momentos, quando a gente está em transformação, a gente acaba se sentindo mais fraco nas transformações, porque porque tem porque você não consegue fazer as mesmas coisas que antes, depois que você começa a ganhar consciência. Então, toda consciência, Sim. ela vai te olhar e falar assim, não, cara, eu vou ter que fazer de um outro jeito, né? E aí você não pode ser aquele cara, aquela pessoa que, uhul, só vamos e vai, né? Porque é muito mais fácil para trás, né? Então, tipo, dentro do profissional, sempre fui um cara que teve alavancagens muito grandes. Só que aí a pessoa que olha de fora, pô, que massa a alavancagem. E aí, qual o preço disso? Aí, à noite, sem dormir, sem estar fazendo as coisas que eu gosto, sem cuidar da minha saúde física, sem cuidar. Você tá entendendo? Então, uma pessoa muito competitiva, que ela tá muito focada no resultado, é só Deus sabe as coisas que ela se destrói e destrói os outros para construir aquilo. Então, hoje, eu entendo que alguns sacrifícios eles têm que ser feitos
e alguns ajustes têm que ser feitos, mas tem que ter muita consciência dentro disso, né? Então, que o crescer da forma certa, com os valores certos, e levando em consideração essas saúdes, né, a família, coisas que não tem, é uma outra história. Então, a gente não tem como competir com o outro, não tem como estar comparando um com o outro. Por quê? Porque cada um está equilibrando os seus valores. Então, como que a gente vai Sim, competir? É que nem eu falar assim, né? Do, eu gosto de treinar, eu treino, e é importante para mim treinar. E eu não vou competir, eu vou competir fisiculturismo com alguém. Não tem, eu, não, eu sou o que eu sou dentro da minha parte física e não tem como me comparar com alguém, porque eu sei o que é prioridade para mim isso, porque eu não vou tomar um anabolizante que vai fazer mal para mim para eu poder ter mais resultado. Eu não vou comer uma quantidade maior de comida porque a prioridade para mim também é desempenho, então eu não como muito, tá entendendo? E então tem vários aspectos que a gente olha em relação ao resultado final que não é só o resultado que importa, porque você tem que conciliar outros valores. Então, assim, competir com outra pessoa, se comparar com outra pessoa, é algo que eu fiz durante a minha vida, tempo, e que depois, né, tendo mais maturidade, assim, é uma das piores coisas que um ser humano pode fazer. Porque como, imagina, é impossível, né? Uma pessoa que não tem filho, a pessoa que tem filho, a pessoa que não tem um relacionamento, imagina, a pessoa está namorando, ela tem um relacionamento. Aí ela vai deixar, ela está super apaixonada, ela está investindo tempo naquele relacionamento. Aí ela vai querer competir com uma pessoa que está nem aí para nada, ela vai trabalhar 15 horas por dia, entendeu? Aí a pessoa vai crescer a curto prazo, né, profissionalmente mais. Mas e aí? Que competição é essa? Você está competindo, que doideira, entendeu? É muita loucura, né, que sim, sim. acontece. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam cada vez buscar mais lucidez, né? Lucidez, olhar para si, né? Eu acho que toda essa questão, né? A gente está aqui em rede social, etc., e vida e sociedade, e a gente parar de vez em quando e olhar para a nossa vida e entender que, que a gente tem o nosso caminho, né? Que tem que se desconectar um pouco disso, né? Olhar, viver no mundo, mas não ser o mundo, né? Entender que qual é o seu mundo. E aí eu sou uma pessoa que, assim, principalmente nesses últimos anos, eu me isolei muito. Assim, antes de começar a do Terra, principalmente, que eu não estava no trabalho, eu estava tendo que esperar. O momento que eu fiz esse planner aí, era um momento, assim, que eu estava super, assim, tentando encontrar o meu caminho, evitando, assim, sabe, as, as realmente evitando essas interferências, né? Porque dependendo da pessoa, você sabe o que que a pessoa vai te estimular, você sabe o que que a pessoa vai querer te influenciar, o que que ela vai querer te passar das crenças dela, né? O que ela vai querer te empurrar. Olha aí o Tapia Barão entrou aqui, é o Tapia. Tapia era um colega meu do Peru, lá da AMAN. Fazia muito. Fazer, fazer boas escolhas, não é, Edu? As escolhas vão É por mudar o isso o nosso aumento, né? destino, A pessoa né? realmente Fazer. entender aquilo que é importante para ela, o que que ela quer, o que que é inegociável para ela, né? Então, Uhum. é isso, isso é fundamental. Tá bom. Então, te agradeço o teu convite, né? Ter aceito o convite de estar aqui e passar um pouco da tua história, porque eu sempre falo, a história de cada pessoa tem algo a ensinar, né? Por mais que a pessoa ache que o que ela passou, toda a sua história não é significante, mas com certeza a história de cada pessoa tem algo a ensinar, e você transbordar na vida de outras pessoas, né? A sua superação tem muito a ensinar para as pessoas. Então, eu sempre incentivo, vem aqui, fala, né? Abre uma live, fala da tua história. Se você não tem nada para falar, fala a tua história, fala a tua trajetória, como é que você conseguiu se superar, E né? é, Se vencer. Não é vencer e é, ninguém, é vencer a si é mesmo. uma constante, né? Esse autoconhecimento, esse entendimento constante, essa busca por novas influências.
Aí tem uma coisa que foi fundamental, assim, para mim, nesse período, porque quando a gente, dependendo das coisas, né, a nossa vida, a gente quer que seja tudo, eu vou crescer, 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 e vou evoluir, vou evoluir, evoluir. Só que às vezes para você evoluir, você precisa também, às vezes você precisa perder em algumas coisas para você conseguir tomar uma decisão. Isso também faz parte da evolução. Você tem que abrir mão realmente, tipo assim, pô, para eu evoluir aqui, eu vou ter que, digamos, essa questão de trabalho mesmo. Cara, para eu evoluir emocionalmente, espiritualmente, bababá, babá, eu vou ter que largar esse meio. E aí a pessoa fica por um tempo sozinha. A pessoa está num relacionamento. Normalmente quem está num relacionamento e termina esse relacionamento, ela não melhora, ela piora. Ela piora, piora N aspectos, a pessoa fica emocionalmente pior e etc. Então, assim, às vezes para melhorar, para a gente reorganizar a nossa vida, a gente precisa quebrar alguns ovos. E aí tem que ter a coragem para quebrar esses ovos. Sim. E aí você vai demorar um tempo para se recuperar. Eu fiquei com coisas que eu vivi por erros do passado e por as decisões para eu estar onde eu estou hoje, assim, em termos de paz, em termos de coerência, eu tive que quebrar ovos e pagar um preço muito grande, assim, de tipo, de realmente piorar muita coisa na minha vida. Então, poxa, muita coisa piorou na minha vida quando eu tomei essas decisões, né? Socialmente, ficar muito mais isolado, ficar confuso no começo quando entra algo, né? No você ter, né, autoestima. Então, assim, eu fiquei, de certa forma, eu segui um caminho que eu acreditava, mas eu segui esse caminho, assim, tipo, com algumas, como é que seria o nome? Sequelas, né? Então eu fiquei um bom tempo sequelado, assim, que é normal, e aí fui, fui me curando, Se curando. e é isso. Então, e é isso. Então, hoje, assim, né, posso estar iludido? Eu posso, mas eu sinto muita segurança que eu tô, como eu venho colocando as coisas assim dentro também, não é da minha cabeça, né, mas buscando esse entendimento espiritual e tal. Então eu vejo assim que hoje as coisas que eu estou fazendo na minha vida, elas são muito sólidas, sabe? Tipo, muito sólidas, muito sólidas. Então, mesmo que eu crescesse muito Hum. pouquinho, e fosse ganhando autoestima mais aos pouquinhos, isso ia valer a pena porque é firme, né? É do bem, Raiz. orgânico, né? Então, que é isso. Uhum. Façam terapia, façam terapia e prato com isso. Ó, todo mundo quer melhorar, a gente pô, tem que investir, né? Terapia, esse autoconhecimento, curso, é, mentorias, Mentorias, cursos, estar cursos. próximo, né, de pessoas, estar aberto a mudar de opinião, porque assim, o que te levou onde você está hoje é as coisas que você acredita e que você acredita. Mas a pergunta é, o que que eu tenho que desacreditar para minha vida ir para frente? Entendeu? Então, Ô, lembra que você perguntava pra mim, eu falava alguma coisa pra ti, tu falava, qual a crença por trás a disso? gente passou o Lembra? final de semana, né, Marcelo, que a gente foi pro curso de Strider lá. Isso. Hum, é. Aí a gente conversava e você, qual a crença por Mas trás disso? traz nossa, Né? aqui, Marcelo, alguma coisa que tu acha que eu acho que ficou muito sério aqui, alguma coisa na prática aqui que a gente vive disso aqui que eu falei, que você acha que. Não, um Dá algum bate-papo de algo que exemplo? a gente viveu, assim, né? Que você vê que tá coerente com isso que eu tô falando, ou que nós mesmos conversamos, que fez sentido para você em relação a isso que a gente acabou de falar. Do que a gente já viveu, né? Desde que a gente, as coisas que a gente já Acho que fez juntos, que faz a gente já 3 meses que a gente saiu. começou a trabalhar junto. Foi? De março, né? A gente se conheceu em janeiro, final de janeiro, mas tu Sim. passou Aham. fevereiro nos Estados Unidos. Aí quando você voltou para Recife, que a gente Uhum. começou a ter mais contato, né? De março para cá. Em relação, eu acho que faz muito sentido com tudo que você falou, é a questão de a gente estar Uhum. conectado com outras pessoas, né? As Uhum. escolhas, fazer boas escolhas,
para que a gente sim. tenha outros resultados. Então, isso faz total sentido. E uma das conversas, quando a gente acabou o treinamento, que foi até de madrugada, é no outro dia, quando a gente estava conversando, e a gente fala exatamente isso, né? De mudar a percepção, de a gente ter uma nova percepção das coisas, e aí você me falou, o que foi que mudou? O ambiente. O ambiente que começamos a frequentar, então vai fazendo com que a gente tenha uma nova Uhum. percepção, vá criando consciência das coisas. Então, são as escolhas, por isso que eu te falei, fazer escolhas mais Com certeza. acertadas. E aquele final de semana foi, você falou que foi um dos finais de semana de muitos desbloqueios, né? É, foi Sim, massa. sim. Então, de estar convivendo com gente que tem crenças totalmente diferentes da minha. Então, esses últimos meses, eu sempre falo, a do Terra um local, falando local entre aspas, né? Estar na do Terra é um local de crescimento, é o que tem sido para mim, de crescimento e mudança de mentalidade, né? Então, porque tem muita gente muito fera, muita gente top, né? Então a gente vai se conectar com pessoas que têm uma cabeça muito aberta, têm uma mente muito aberta, gente que tem consciência de coisas que, falando por mim agora, né? Que está presa em muitas crenças. Então, de a gente abrir a cabeça para enxergar coisas diferentes. Então, é isso que tem acontecido. Então, de realmente ter conviver com pessoas que estejam com esse nível de consciência maior, e aí Uhum. você vai também É, crescendo não tem junto. como não se influenciar. E a gente se conheceu foi no evento do Strider, né? E ele é um cara que eu tenho muita gratidão, E, assim, e eu pretendo estar cada vez mais conectado, assim, né? Tudo que eu posso eu participo, né, dos eventos dele, né, dos treinamentos dele, e é um cara que me ajudou simplesmente por eu estar nos treinamentos, assim, e poder também ativamente, né, ali, foi uma coisa, assim, muito forte para mim. E muitas vezes tem uma coisa que ele falou, ele tinha falado para mim que eu não enxergava. Eu fiz uma pergunta no evento e eu perguntei e ele me leu assim, né, entendeu o que eu queria falar e o cara me deu uma resposta que era algo totalmente contraintuitivo para mim e depois eu fui ver isso, né? Então deu 2 meses e eu meditei daquilo e aí eu vi, caraca, eu demorei 2 meses para ver uma coisa que eu falei 2 minutos com o cara e o cara já na hora e eu precisei uhum, pegar, né? Eu mantive isso na mente e ver que ele estava certo sobre a minha própria vida. Então, o poder de uma visão superior, né? De alguém que está numa, o cara já tá, a pessoa está num outro estágio. Ele consegue ver aquilo que você não vê. Então, quando for algo positivo que alguém vê na sua vida que você não vê, que seja algo empoderador para você e melhor do que aquilo que você vê, se esforce para conseguir enxergar aquilo também, porque a pessoa não está vendo por acaso. Ela está vendo baseado, né, na vivência, né, no know-how dela. E vale a pena a gente estar próximo de pessoas assim, né? Porque a visão é outra. Né? Quando vai para ombros de é isso. gigante, a gente consegue enxergar mais longe, né? Então sempre está se alimentando, né, de pessoas, né, que estão a gente quer chegar e principalmente com os valores que a gente confia, que a gente acredita, né? Sim, sim. Uhum. Isso, Então é isso, Edu. maravilha, Obrigada mais maravilha. uma vez. Obrigada a todo mundo que passou por aqui, né? Ficou com a gente aqui até o final. E se tiver alguma sugestão de alguém fera para estar com a gente aqui também, toda quarta-feira, né, a gente tem o Papo com Propósito para a pessoa falar sua jornada e falar como o autoconhecimento Eu foi vou, importante eu vou dar nisso. um presente aí para a galera. Nesse curso aí tem algumas aulas que falam sobre definição do que nós queremos. Eu vou colocar algumas aulas dessas, assim, para esse exercício de autoconhecimento. O que eu quero, quem eu sou, o que eu quero fazer na minha vida, para abrir a mente, assim. Eu vou dar de presente, então, para quem Sim, fazer o print aí, comenta,
marcar a gente, seguir a gente aí. Lá no link da minha bio. Aliás, nem precisa, no link da minha bio vai ter um lugar onde, um botão onde tem um grupo que eu coloco treinamentos ali. Então, a pessoa entra no grupo, a gente recebe quando tem live, quando tem treinamentos internos. Então, como a gente tem muitos treinamentos também de saúde e bem-estar vinculados à do Terra, etc. Então, a gente coloca todos esses avisos nesse grupo. E quem tiver nesse grupo, eu vou sair daqui, vou ter uma reunião agora. Quando eu sair da reunião, eu vou colocar os treinamentos. Aliás, eu vou colocar agora. Quem entrar agora, daqui a minutos, eu vou colocar nesse grupo os treinamentos sobre o Planner, gratuitos, tá? É. Obrigada. Então, valeu, Tá, Marcela. Tamo junto. tchau. Sábado tá aí, né? A gente vai ter uma reunião com a equipe da Marcela. Marcela aí, líder da do Terra. A gente vai ter uma equipe na praia. Eu falei, não, Marcela, vamos ter uma reunião num lugar massa, lugar legal, né? Na praia. Na Eu vou estar com meu praia. filho lá. Então, a galera poder trazer os filhos Uhum. também, a gente poder bater um papo e a gente começar e ter essa troca, né? Então, tem muita gente legal. Então, a gente vai estar lá em Porto de Galinhas, né? Então, quem morar aí em... E quem não tá aqui no Nordeste, em Posto, vamos pra praia, Ah, Porto de Galinhas, sábado à gratidão pela tarde. tua participação, você para nos dar testemunhos, transformar nossas vidas também. Nada é por acaso, exatamente onde devemos estar. É isso aí, tamo junto demais, meus queridos. Tá? Fiquem com Deus, então no link da bio ali tem o grupo e eu vou colocar daqui a pouquinho, tá? Gratidão, Marcelo, fora, tá? Vamos Tá, até tá, mais. até sábado. Tá, tchau.